o Adib Abduni, tá? Ele que é jurista, a gente correu atrás aqui de um jurista para falar com a gente sobre essa situação, porque a pergunta que eu te faço, Adib, é a seguinte: o que o Lula disse, chamando a Venezuela de uma democracia relativa, dizendo que tem orgulho de ser comunista, mas vamos focar nessa declaração de uma democracia relativa, quando ele fala de uma ditadura que mata opositores, acusado de estupro, acusado de relação com o narcotráfico e mais uma vez defendido pelo Lula. Porque numa vez anterior ele falou questão de narrativa, já foi um escândalo. Agora ele usa a expressão democracia relativa. Isso fere a Constituição, Adib. Muito obrigado por estar com a gente aqui no Tá na Roda, porque a gente precisa expor o quão vergonhoso foi essa fala, deixando claro para você, não sei se você já estava acompanhando a gente, que o Gilmar Mendes, ministro do STF, ele tuitou dizendo, né, questionando o Lula sobre essa situação de democracia relativa. Eu vou até ler para você de novo, a gente vai botar aqui na tela. Filipinho, coloca aí para mim. E é o seguinte, ele fala: no Brasil, foi apenas após muito sangue derramado que a Assembleia Nacional Constituinte de 1988 adotou um modelo político democrático, baseado em valores e princípios. E deu uma... Aí, ó. Aí, vamos começar de novo? Vai querer botar aí, Felipinho, na tela? Vamos botar na tela ou não vamos? Ó, tá aí, ó. O conceito de democracia não é relativo. Esse é o tweet aí do Gilmar Mendes. Após a superação dos regimes totalitários do século XX, a democracia não pode, seriamente, ser concebida como uma fórmula vazia, apta a aceitar qualquer conteúdo. Não é democrático um regime político em que, por exemplo, o chefe do executivo vale-se do poder militar para subjugar Congresso e Judiciário e para garantir a eliminação física dos cidadãos que ousem denunciar abusos ditatoriais. Isso aí é, né, a parte principal, e aí ele segue. A realização de eleições em tal hipotético cenário jamais poderia afiançar o caráter democrático de um regime político. Aos eleitores não cumpre escolher entre governo e oposição, mas apenas referendar a vontade do ditador de plantão. No Brasil, foi apenas após muito sangue derramado que a Assembleia Nacional Constituinte de 88 adotou um modelo político democrático baseado em valores e princípios que não podem ser relativizados, como a separação dos poderes e os direitos fundamentais. A Constituição de 88 exige que não sejamos tolerantes com aqueles que pregam a sua destruição e também demanda que não seja tripudiada a memória daqueles que morreram lutando pela democracia de hoje. Esse é o Twitter do Gilmar Mendes sobre essa declaração absurda do Lula. E, Adib, o que eu te pergunto, essa declaração do Lula fere a Constituição? E o que a oposição pode fazer para questionar essa declaração dada pelo Lula? Boa tarde. Boa tarde, Tiago, e a todos os seus convidados. Eu quero primeiramente dizer o seguinte: nossa Constituição Federal ela é bem clara e está lá no artigo 1º da Constituição o que é a democracia, como é que ela deve ser a república dividida nos 3 poderes, como é que ela tem os fundamentos dissolutos do Estado, município, Distrito Federal, constitui um Estado democrático de direito e de fundamentos. Ou seja, se no artigo 1º da Constituição diz que nós não temos uma democracia relativa, não tem o porquê o nosso presidente, chefe do Poder Executivo, passar a admirar ou ainda a querer promover uma democracia a qual o Brasil ela não tem parâmetro legal. A nossa Constituição está no artigo 1º e ele, com certeza, não entende, ou ele não sabe, ou ele ainda está se baseando com a democracia de outros lugares que se entende uma democracia que não é uma democracia. Então, eu entendo sim que é inconstitucional, porque nossa Constituição ela não é relativa, ela não vai dar essa possibilidade de interpretação na nossa Constituição. Então, nós temos aí, ela é bem taxativa e
e diz aí, é formada pela união indissolúvel dos Estados. Ou seja, não tem como ele falar sobre essa relativização. Agora, você diz que é inconstitucional. O que pode acontecer se o presidente da República dá uma declaração que vai de encontro à Constituição? Olha, tudo que for, ele vai ser, primeira coisa, quem tem que tomar atitude é o próprio legislativo, né, o parlamento. O parlamento ele tem obrigação de fiscalizar e adaptar tudo que o presidente, o chefe do executivo, ele não cumprir a regra ou não cumprir a Constituição, ele pode sim sofrer um impeachment. Pode aí ser trazido impeachment dele, porque ele está querendo mudar ou não cumprir a Constituição. A primeira coisa que ele fez quando ele assumiu a presidência, ele fez um juramento que deve cumprir, que ele promete cumprir a Constituição do Brasil. Ou seja, qualquer presidente da República, qualquer pessoa que esteja no poder, né? Porque nós estamos ali falando de democracia. O que é democracia? Democracia é o domus, né? Que é o povo, democracia que é o poder, que é no grego. Então, quando a gente fala isso, nós temos que entender que uma coisa depende da outra, certo? O povo depende do poder e o poder ele deve cumprir a Constituição para que ela seja democrática e seja cumprida. Ó, eu vou jogar aqui, tá? Pra roda, pra fazer perguntas também pro Adib, porque